o texto áureo da Bíblia, ou seja, o principal versículo de toda a Escritura. Você sabia que perante todos os versículos que existem na Bíblia Sagrada, existe um que é o principal e o maior de todos os versículos? No vídeo de hoje vamos falar um pouco desse versículo. No caso, tem o primeiro versículo principal, que é o cerne de toda a Bíblia, o coração das Escrituras. Porém, temos também outro versículo que é a chave para entender o porquê Jesus Cristo veio à Terra para salvar a humanidade. Então, vamos ao vídeo. O principal versículo da Bíblia, todos nós conhecemos, está em João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo e o auge da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Esse aqui é o principal versículo das Escrituras Sagradas, que fala do amor de Deus pela humanidade perdida, onde ele manda Jesus Cristo vir à Terra para salvar e resgatar o homem, pois no caso a única religião, a ligação do homem perdido para com Deus é Jesus Cristo. Nós vamos fazer aqui um vídeo explicando como surgiu todas as religiões que existem no mundo, como se derivou e quem criou essas religiões, porque existem tantas religiões hoje em dia que acaba atrapalhando as pessoas de seguirem e de se converterem ao Evangelho de Jesus Cristo. Quando você, no caso, prega para alguém aceitar o Evangelho, ela diz aquela velha desculpa que serve para aliviar o coração que ela já tem uma religião. Então a religião acaba servindo como plano de fundo, como pretexto para não aceitar e seguir Jesus Cristo. A gente vai trazer aqui um vídeo de como surgiu todas as religiões no mundo e quem as criou, certo? Mas perante aqui a este versículo, João 3,16, explica por que Deus mandou Jesus Cristo à Terra. Muitos ainda não entendem porque Jesus veio à Terra para a salvação. Alguns acabam perante a vida, os afazeres, os deveres da vida, acaba como aquela famoso ditado, voando e não percebendo porque Jesus Cristo veio à Terra. Qual é o principal objetivo? Muitos acham que Jesus veio à Terra apenas para ensinar um estilo de vida. Foi isso também. E esse é o principal meio e objetivo que Jesus veio, ensinar um estilo de vida, um comportamento que liga o homem a Deus, com amor ao próximo, para ajudar o próximo e também a abstinência de uma vida voluntária da prática do pecado. Então, por que Jesus Cristo veio à Terra? Apenas para ensinar a gente o caminho? Não. Veio para resgatar o homem da perdição, pois todo ser humano está em um perigo crucial e eminente de morrer e ir para a condenação eterna, pois quando o homem nasce, já nasce condenado, com tendência a praticar todos os tipos de pecado e, consequentemente, ir para o inferno. Há vários pecados que habitam o coração do homem: o ódio, a ganância, a soberba, o orgulho, a inveja, a ostentação, a imoralidade sexual, que abrange vários tipos de pecados que já falamos aqui, egoísmo, ambição egoísta, que também é um pecado, a questão de ostentar, de se aparecer, a mostrar para os outros, e tudo isso são pecados que moram em nossos corações. As intrigas, as brigas, discussões, divisões, tudo isso são a prática do pecado que está em Gálatas. Vamos dar uma olhada agora no livro de Gálatas. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: tem a epígrafe, o Espírito de Deus e a natureza humana. Paulo diz no capítulo 16: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana, a carne, produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual com diversos tipos de pecado, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva,
a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o que o Espírito de Deus produz é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana dela, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Paulo fala isso aqui sobre a condição do ser humano perdido em pecado. Então todo ser humano está condicionado à perdição devido à tendência de pecar, devido ao pecado do primeiro homem, Adão. Então o objetivo de Jesus de ter vindo à Terra é de salvar todo ser humano do pecado e da condenação eterna que está proposto àqueles que não seguem o caminho verdadeiro do Evangelho de Jesus e seguem uma vida compartilhada com a natureza humana. Então essa é a verdadeira religião. Só existe uma pessoa que pode ligar o homem a Deus. A palavra religião significa religar, religação. E o único que liga o ser humano a Deus é Jesus Cristo. Só por ele. O resto é apenas religiões, coisas criadas da mente humana, que só vai atrapalhar o caminho de você entender o Evangelho. Eu sei que é difícil para muitos aceitar essa verdade, que muitos já são enraizados em religiões desde a infância, vários tipos de religiões que é ensinado desde pequeno, desde criança, como herança de família, e não consegue largar os tipos de religião, que a meu ver só acaba atrapalhando o caminho do Evangelho. É um dos piores inimigos do Evangelho de Jesus Cristo, são as religiões, que vieram para atrapalhar bastante. Mas vamos contar em outro vídeo como surgiu essas religiões, de onde vêm. Então, Jesus Cristo é a ligação que liga o elo do homem para com Deus, para resgatar através do estilo de vida que ele ensinou junto com os apóstolos em suas cartas e epístolas. Então Jesus Cristo veio com o objetivo de ensinar o estilo de vida que é o Evangelho, morrer, sacrificar, derramar o seu sangue para que todo aquele possa ter acesso a Deus e a vida eterna no céu, caso aceite Jesus Cristo e mude a rota de sua vida. A conversão significa se converter, dar meia volta. O ser humano está indo para a perdição, para o pecado, devido à tendência, que todo mundo tem a tendência de pecar, desde que nasce. A vida durante a adolescência, na juventude, os relacionamentos, os conflitos com várias pessoas, a vida em si vai ter tentações num processo difícil que a pessoa vai, querendo ou não, pecar devido ao pecado que já mora dentro do coração de todos nós. Então, aceitando a Jesus Cristo, vai ter aquele processo lento de melhorar o caráter e o comportamento e a personalidade ser moldada até próximo ao caráter de Cristo, mas jamais semelhante a Cristo, apenas próximo do que deveria ser. Como tem o Sermão da Montanha, várias práticas comportamentais de como ensina como deve ser o cristão perante algumas situações da vida e adversidade. Nós erramos e pecamos sempre. Sempre que você errar e cometer o pecado, você ora, pede perdão a Deus, se levanta para prosseguir o caminho novamente do Evangelho, até chegar na total completude da graça, onde no dia do retorno de Jesus Cristo, a gente possa passar pelo terceiro estágio, que é a glorificação, para poder ter o corpo corrupto transformado no corpo incorrupto, onde não vai ter mais a presença do pecado. Enquanto a gente viver aqui nesta terra, vai ter sempre a presença do pecado morando em nós, que é a natureza humana. A gente vai sempre ter que combater e lutar todos os dias contra a natureza humana. A gente vai pecar até por pensamento, automaticamente. Tem a prática do pecado voluntário, que é aquilo que você faz deliberadamente, e a prática, ou melhor, o pecado por pensamento, que é o pecado involuntário. Por exemplo, você é casado, tem sua esposa, mas no caso a condição heterossexual está ainda morando em você. Você pode observar outra mulher formosa e ter desejos no coração por ela. Isso devido à condição de pecador que você encontra. No caso, é um pecado involuntário,
que está além da sua força, que é um pecado que ocorre naturalmente no seu coração. E vice-versa, ocorre com o homem, também com a mulher. Ambos que sejam casados vão sempre ter esse desejo. Por acaso, na prática, você está no trânsito, em alguma situação, no ambiente de trabalho, tem algum conflito com algum colega de trabalho e sobe aquela raiva, aquele ódio, rancor que muitos têm e acabam alimentando isso, que é o pecado. Mas a raiva que você tem instantaneamente é condição do pecado que mora em você, é condicional, aquilo está enraizado dentro de você, que é a natureza humana, a carne, é sentir essas tendências, esses impulsos de pecado, que são os pecados involuntários. Voluntário é quando você pratica a maldade com alguém, que você discute, acaba discutindo usando palavras para rebaixar ou desmotivar ou entristecer o próximo, ou também é agressão física, uma luta, uma briga, machucar alguém. Isso é o pecado voluntário. O involuntário é tudo no sentimento, na questão da emoção, do pensamento e etc. Então, todo ser humano, todo aquele que não se converteu a Jesus, vive na prática do pecado deliberadamente. Porém, aqueles que aceitam têm a consciência do pecado e também do pecado voluntário e involuntário. E sempre durante esta vida, aqui na Terra, vai ter essa luta diária contra a sua própria natureza humana. Então, Jesus Cristo veio para ensinar o caminho que leva ao Pai, para resgatar todo ser humano da condição de pecador. Como Paulo fala em Gálatas capítulo 6, lá diz na epígrafe, ajudem uns aos outros. Ele fala no versículo 1, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, ou no caso, dar conselhos. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também, devido à natureza humana que está morando nessa pessoa. Por mais que a pessoa tenha conhecimento da palavra de Deus, de experiência, ela também tem condição de cair devido à natureza humana que torna o ser humano fraco, certo? E Jesus Cristo veio para resgatar todo ser humano dessa condição e levar mais próximo de Deus aqui nessa vida, ainda com os pecados involuntários e voluntários que a gente pratique, a gente tem que pedir perdão a Deus e prosseguir, continuar e não desistir. E Jesus Cristo que vai fazer toda a obra em nossa vida, ok? Então, esse assunto do vídeo foi sobre essa questão do texto áureo da Bíblia. João 3, capítulo 16, que Deus observou e viu o estado de perdição do homem devido ao pecado e não nos abandonou. Ele amou a todos, encarnou em um homem chamado Jesus Cristo e veio viver uma vida sem pecado para ensinar a todos nós o verdadeiro caminho, certo? Então terminamos aqui este vídeo. Espero que você tenha compreendido um pouco sobre esse assunto da soteriologia, do estudo da salvação, mas nós vamos trazer mais vídeos aqui no canal, certo? Então fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.